Em cada eixo, Tesourinha e Ciclovia, estamos no ponto para registrar todos os acontecimentos. É um conteúdo exclusivo que compartilha com você diversos pontos de vista sobre a cidade. Assim, com muita rapidez e nos mais variados meios, somos o ponto de encontro dos brasilienses, conectando todos por meio do conteúdo. Tudo para você acompanhar cada ponto da nossa cidade. Grupo JBR de Comunicação. Não perca nenhum ponto da notícia. Bom dia, Brasília, bom dia, Brasil, bom dia, Além Brasil. São 10 horas, estamos ao vivo aqui com a nossa série de sabatina com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. Hoje recebendo a professora Fátima Souza, candidata do PSOL. Quem está nos acompanhando, quem vai também estar comigo aqui nessa sabatina é o nosso repórter Chico Dutra. E você também que está nos assistindo pode participar. Quem está nos assistindo aqui pelo Facebook, já estou notando aqui, a nossa audiência já começou a crescer. Aproveite esse espaço de comentário, mande a sua pergunta, a sua contribuição. Quem está nos acompanhando através do canal do YouTube Jornal de Brasília também, aproveite esse espaço de comentário. Nossa pré-candidata responderá ao vivo. Vou dar meu primeiro bom dia à professora Fátima Souza. Professora, bom dia. Bom dia. O que representa a senhora estar aqui fazendo parte dessa sabatina do Jornal de Brasília? Bom dia a todos vocês, os ouvintes, do Jornal de Brasília. Primeiro quero agradecer o convite e a honra de estar aqui para conversar sobre a cidade. O que me fez colocar meu nome à disposição dessa cidade, primeiro que foi uma cidade que me acolheu com muito carinho, eu estou aqui há mais de 30 anos, sou professora universitária, sou professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, acabei um mandato de 4 anos como diretora da faculdade, onde lá nós temos 5 cursos, enfermagem, farmácia, odonto, saúde coletiva e nutrição, e todos eles foram avaliados no MEC com uma nota máxima, vários cursos de pós-graduação, e acho que chegou a hora de eu dar minha contribuição a essa cidade que me acolheu. O que eu tenho de mais forte para oferecer não é somente na saúde, que essa é a minha área, em que vim militando há mais de 4 décadas, mas sobretudo na educação. São 2 grandes gargalhos que essa cidade vem apresentando para a sociedade. Ok, Chico Dutra, sua participação. Olá pessoal, tudo bem? Olá pré-candidata, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Pré-candidata, a minha primeira pergunta é a seguinte, o DF sempre conviveu com um grande problema que afeta na realidade toda a estrutura econômica da cidade, que é a guerra fiscal com outros estados. Recentemente o Congresso Nacional aprovou uma série de medidas para que o DF replique incentivos fiscais praticados em Goiás, praticados em outros estados aqui. Como é que a senhora avalia isso e a senhora pretende lançar a mão desse tipo de instrumento num eventual governo da senhora? Veja, nós vamos lançar a mão sim, até porque Brasília, como o senhor conhece, e todos que estão nos ouvindo, desde a sua origem, a natureza dele foi uma cidade, vamos dizer assim, para os grandes... a tecnocracia, foi criada para a tecnocracia. Veja, agora nós temos que inverter isso. Até porque Brasília assume uma posição em que ela é muito rica para o desenvolvimento econômico. Não só porque a geopolítica dela facilita essa condição. Eu gosto de dizer sempre, em minha sala de aula e com meus colegas, meus pares agora no partido, de que Brasília é um celeiro de oportunidades em que, infelizmente, governo após governo não tem utilizado essa cidade para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego, renda, do bem viver das pessoas. Então, veja, além de ser circunscrita pelos ministérios, circunscrita pelas as embaixadas, que podem perfeitamente nos ajudar a desenvolver melhor o Distrito Federal, ela é uma região próspera. Nós estamos no Centro-Oeste, nós estamos na região Norte, nós estamos, de novo, circunscritos pela Bahia, por Minas Gerais. Quer dizer, nenhum governo entendeu a importância da região, de ter a RIDE como um espaço de diálogo entre os 3, no mínimo os 3 governos, o governo de Minas Gerais, o governo de Goiás, para que Brasília seja desenvolvido, por um lado. Por outro, Brasília tem esquecido das 31 regiões que ela tem, que são verdadeiras cidades. Eu tenho visitado, viu, Chico? Tenho andado pelas 31 cidades e tenho visto quanto elas têm potencialidades. Que, infelizmente, é tudo centralizado no governo, no plano piloto, não investe nessas 31 cidades e ficam todos dependentes. Sem falar do conjunto de municípios, eu falo dos 22 da região, que traz todas as demandas sociais para quê? Aí eu falo da saúde, falo da educação, falo da segurança pública.
Eu queria... Fique à vontade, claro. Pegando aí no viés da economia, então a senhora falou que pretende realmente estudar esses mecanismos, pretende replicar benefícios fiscais de outros estados aqui no DF, caso seja eleita. E caso também... Até porque a gente não pode tratar Brasília como uma ilha isolada, né? A gente tem que envolver Brasília no processo de desenvolvimento econômico. Ainda na questão fiscal, seu governo vai ter algum eventual reajuste ou aumento de imposto? Falava-se muito da questão do IPTU, que o IPTU do DF estaria defasado. Senhora? Acho que nós temos que enfrentar esse debate com muita tranquilidade, com a classe média alta, de que quem tem mais condições de pagar precisa pagar mesmo. Porque esse é um tributo que vai ser socializado com as pessoas que têm menos, né? Pode ser, e estamos discutindo isso, nós constituímos um grupo de trabalho para pensar essa questão não só do IPTU, mas outras formas de captação de recurso, onde o IPTU pode ser cobrado de forma progressiva, com metas, né, ao médio e longo prazo, de forma que não caia abruptamente, né, não seja mais um imposto acrescido nos primeiros dias do nosso mandato, mas seja um estudo cuidadoso, onde as pessoas de classe média alta sejam solidárias, paguem para que a gente tenha recursos de investir nas políticas públicas. Insisto, na saúde, que é um caos que a gente tem visto. Então pode haver uma recomposição tributária no seu governo? Pode sim. E para ser justo. Mas o que a senhora falou cobrando mais de quem tem mais, é isso mesmo? Cobrando mais de quem tem mais e de forma a ser discutida com a sociedade. Nós não vamos chegar no primeiro dia, usar a caneta e dizer vai ter aumento do IPTU, vai ter aumento de qualquer outro imposto em que pese brutalmente nas contas da classe média, mesmo que seja classe média alta. A classe média alta nós vamos estabelecer um diálogo para que elas compreendam que é importante, né, ser tributada, de forma que a gente capte recursos para investir nas políticas públicas. Pré-candidata Fátima Souza, algumas perguntas aqui na internet. Na verdade, é um debate aqui paralelo que está sendo pontuado pela educação e saúde e falta de segurança, como não poderia ser diferente, né? Primeiramente, agradecer a audiência aqui da Ana Paula, Elaine Valentim, Maria Cícera, Antônio Bernardo, Lucinha de Jesus, muito obrigado pela audiência. Eu vou pegar, condensar todas as perguntas na pergunta aqui da Ana Paula. Gostaria de saber como a senhora vai resolver o problema da educação e saúde no DF e também da falta de segurança. Pois não. Vamos começar pela saúde. Como é o nome da internauta? Ana Paula. Ana Paula, veja, vamos começar pela saúde. Como eu tenho insistido, a saúde, o governo pós-governo, eles fizeram uma opção pela saúde que não foi cumprir a Constituição brasileira. A Constituição brasileira é clara, cabe ao governo e ao Estado proteger suas famílias e as pessoas no que se refere à saúde. O que nós vamos fazer no nosso governo é trazer um programa que foi muito bem feito aqui nessa cidade, que o governo Roriz canetou no primeiro dia. Diga-se de passagem, o secretário era o pré-candidato, né, ao governo, o Frejá. Então acabou o Saúde em Casa. Saúde em Casa, ele vai de casa em casa, como o próprio nome está dizendo, com os agentes comunitários de saúde, fazendo um processo de prevenção, de tratamento, de recuperação da saúde. As pessoas não precisam enfrentar essas filas miseráveis, humilhantes, agressivas para as famílias. Então nós vamos radicalizar com o programa Saúde em Casa, vai ser um dos primeiros atos nossos. Nós vamos radicalizar com as cirurgias eletivas, não dá para a pessoa esperar ano após ano para fazer uma cirurgia de catarata. Ontem eu fiz uma visita no Gama e vi uma mãe que está com o filho há mais de um ano esperando para fazer sua cirurgia de catarata. Um Estado não pode fazer isso, ele tem que proteger suas famílias. Em relação à educação, nós temos que investir pesadamente na educação, desde a creche até o espaço universitário. Isso eu digo não só porque sou professora universitária, porque é um dever meu como educadora investir na educação. E mais do que isso, a creche não pode ser, como tem sido tratado, como um depósito de criança. Ainda que as mães tenham o direito de ter um lugar para que seus filhos fiquem, ela possa ir trabalhar, é absolutamente legítimo, é uma conquista das mulheres, mas nós temos que pensar a creche numa outra dimensão. Nós temos que pensar a creche como um direito da criança. A criança precisa ser garantida, o Estado precisa proteger essas crianças desde o momento que ela nasce, do 0 a 6 anos, que é o período onde a gente forma a consciência dessa criança, onde ele se forma cidadão, onde ele tem sua resiliência, onde ele se posta
como cidadania. Então, nós temos que inverter essa lógica. A criança, o direito à creche é o direito, inclusive, dessa criança, de ser bem cuidada e de sentir a presença do Estado e que a mãe se sinta segura que não está só depositando sua criança lá, sem nenhuma metodologia, uma pedagogia diferenciada para a formação dessa criança. No que se refere à segurança, é uma coisa que o nosso governo vai ter uma marca diferenciada de tudo que vem acontecendo ao longo das décadas nessa cidade. Nós não vamos tratar a segurança com violência que gera violência. Isso não resolve o problema, isso amplia o problema. Nós não vamos tratar a segurança, a intriga entre as ordens que estão estabelecidas na cidade. A Polícia Militar contra a Polícia Civil, contra o Corpo de Bombeiros, nós vamos fazer uma união. E a começar, o que eu tenho assistido, onde eu tenho andado nessas casas, nas cidades satélites, é que assim, esse pessoal está sendo maltratado. Os militares, não diga que militar vai para um confronto achando que ele é bom, ele quer ter um lugar de paz. Então o Estado precisa, inclusive, cuidar dos militares, cuidar da Força Civil, cuidar do Corpo de Bombeiros. Eles estão se suicidando. Eu tenho visto vários relatos, ele não suporta a violência. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer no nosso governo é cuidar de quem cuida da segurança pública. Segundo, a gente tem que fazer uma formação permanente para eles, não é cursos pontuais, nós temos que ter uma carreira onde eles possam ser imbuídos um instrumento de cultura de paz e não violência. E terceiro, nós temos que fazer um plano de integração, de um ciclo de combate à violência. Você não pode ter um cuida de uma coisa, outro cuida do outro. Não tem Estado que segure isso. Essa competição desenfreada não funciona para ninguém. O que nós temos que fazer é um trabalho e um plano de intervenção integrado, em que todo mundo se sinta contribuindo, todo mundo se sinta valorizado. A segurança pública nossa vai ser mais escola e menos bala. É isso que o nosso governo vai fazer na segurança pública. Chico Dutra. Pegando o seu primeiro raciocínio sobre a questão da saúde, o atual governo diz que está investindo forte justamente na questão da atenção primária, né? Ele até fala saúde na família também. Conversando com servidores, conversando com algumas associações e sindicatos que estão diretamente vinculados à área da saúde pública, eles questionam o que está sendo feito atualmente. Primeiro ponto, o governo atual já estaria fazendo isso que a senhora está dizendo que vai fazer. Qual que é a diferença do que ele está fazendo para o que a senhora está fazendo? E segundo ponto, a senhora concorda com as críticas que existem em relação ao que está sendo feito atualmente no que se refere à atenção primária? Veja, o que o governo atual está fazendo, ele não está fazendo saúde em casa. A primeira diferença nossa é que nós vamos massificar com a presença dos agentes comunitários de saúde, coisas que eles não estão fazendo. Segundo, nós vamos fazer um processo de educação permanente para todas as equipes que compõem, todos os profissionais que compõem as equipes. Não me diga que fazer um treinamento de 24 horas, tirar um ginecologista, tirar um obstetra, tirar um pediatra e ele imediatamente virar um médico generalista, isso não é verdade. Você não se forma assim. Você não vira médico de família de um dia para a noite. Então, esse é um outro diferencial. Nós vamos preparar, eu gosto de dizer muito isso com o grupo que está coordenando a elaboração do nosso plano de governo, que é exatamente no eixo do bem viver, onde está lá saúde, educação e segurança pública. Então, eu tenho dito o seguinte, saúde não pode ser tratado como ausência de doença. Saúde, nós temos que trabalhar o conceito ampliado. E, nesse sentido, tem que trabalhar segurança pública, educação, meio ambiente, alimentação segura e saudável, temos que pensar em emprego e renda, lazer, etc. Então, esta é a concepção. O que o governo está fazendo é tratar das doenças amontoadas nos hospitais, que nós vamos trazer a saúde para as ruas, para as famílias. Vamos trazer a saúde, eu uso sempre essa expressão, nós vamos transformar essas cidades em canteiros de saúde, de educação, cultura e arte. Porque, se não for assim, não só este governo, mas qualquer governo que se preste a oferecer a saúde para a sua população dentro de hospitais com alto custo de investimento para a doença, ele é fadado a não dar certo. Então, o que o governo está fazendo não é saúde da família aqui no DF? O governo está fazendo não é saúde da família porque ele está ampliando a equipe incompletas, sem a formação qualificada e transformando de um dia para a noite os trabalhadores para atividades que eles não estão preparados. E isso, inclusive... Só um segundo, Chico. Isso, inclusive, está causando adoecimento nos trabalhadores da saúde. Isso também eu tenho visto. Eu tenho passeado por todas as cidades, sentindo o clima da cidade, tomando a temperatura da cidade. Tenho conversado com os profissionais de saúde e muitos deles têm dito, sem reservas, de que eles estão adoecendo. Você imagina ser um jornalista. Daqui a pouco, sua empresa diz para você, não, você não será mais jornalista, você agora vai ser empresário da construção civil. E você nada sabe. Você vai ficar enlouquecido.
pela sua questão de sobrevivência, ou você aceita, vamos dizer, a ordem, né, estabelecida, ou você sai do seu emprego. As pessoas não estão dispostas a largar seus postos de trabalho. Elas querem dar aquilo que ela tem de melhor dentro de um processo de trabalho organizado. Na questão da educação, a gente tem observado duas queixas constantes por parte tanto de professores como de pais. Primeiro, a questão do estado de conservação das escolas. Apesar do PEDAF ter sido realmente ampliado, isso a gente tem que ser justo, claro. O governo ampliou o repasse do PEDAF para os diretores, mas a gente observa que a conservação das escolas não está boa, volta e meia surge um exemplo de uma escola que o muro está caindo. Outro ponto, merenda. A merenda é questionada já tem um bom tempo, seja pela presença ou ausência de itens, seja pela questão do desequilíbrio nutricional. E isso chega a ser também uma declaração do próprio Conselho Regional de Nutrição. Qual que é a sua, já que a senhora falou que a educação também é um pilar, né, da sua proposta, como que a senhora avalia esses 2 pontos, como é que a senhora pretende atacar esses 2 pontos? Veja, a educação vai ser uma área central do nosso governo. Eu também tenho visitado muito as escolas rurais e tenho visto, de novo, a exemplo da saúde, os profissionais dispostos a investir na educação, são abnegados, eu diria até, né? Mas não tem infraestrutura, é isso que você diz, Chico. As escolas estão caindo, as bibliotecas não existem, as escolas de zona rural estão completamente abandonadas. Um dos primeiros atos do nosso governo vai ser, já de pronto, nós estamos fazendo um diagnóstico de toda a situação das escolas, não só na questão da infraestrutura, mas no potencial pedagógico que essas escolas podem serem retomadas. Nós sabemos que Brasília, nos anos 60, 70, eles tinham um modelo de pedagogia em que o ensino era importante, mas o ato de aprender, a formação dos professores, a formação, inclusive, dos técnicos administrativos que cuidavam da escola, eram feitos de forma integrada e simplesmente foi abandonado. Então, assim, de posse desse diagnóstico que nós temos, nós vamos traçar um plano integrado da educação, como eu lhe disse, desde a creche até o ensino superior. Por exemplo, a ESC está abandonada. A ESC você tem dupla função, o trabalhador da saúde, ao mesmo tempo que ele é professor, ele é assistencial. Isso é bom, é importante. Porém, do jeito que está, tem uma sobrecarga. Uma das ações nossas vai ser criar a carreira docente assistencial para a escola, para a ESC, né, para a Escola Superior de Medicina e de Enfermagem, e nós vamos expandir para outra área da saúde. Então, a educação será tratada com o carinho merecido que ela tem, mas nós temos que investir na formação dos professores pesadamente, revisitar toda a infraestrutura, colocar a biblioteca para que as crianças possam ter acesso aos livros, biblioteca virtual. Nós temos que ter inteligência, mudar essa coisa do mais do mesmo o tempo inteiro. E com relação à questão da qualidade da merenda? A qualidade da merenda é uma questão, é um bem princípio. Não dá para as crianças comer pipoca, não dá para as crianças desmaiarem em sala de aula. Nós vamos investir pesadamente na merenda escolar, não vai faltar nada para essas crianças, e mais do que isso, viu, Chico? Essa questão de faltar merenda escolar, para mim, só tem uma questão, não é financeiro. Para mim, isso é questão de gestão pública. Professora, você tem que se antecipar aos fatos. Só um segundo, por gentileza. Claro. Qualquer gestor público que se não se antecipa aos problemas, ele é fadado o tempo inteiro a enfrentar os problemas emergenciais. Isso tem um custo de tensão para o trabalhador que está à frente das suas compras. Isso tem um custo de tensão para quem é o diretor das escolas. Vários diretores têm me dito isso. Professora Fátima, a gente precisa de um mínimo. A gente precisa que as pessoas venham aqui olhar para nós. Essa escola rural aqui abandonada, ninguém faz de conta que o assunto não tem a ver com eles. O problema parece que não é da Secretaria de Educação. E o é. E outra questão na educação que nós vamos radicalizar é a descentralização administrativa dessa escola. Claro que com o modelo político-pedagógico integrado, com o plano integrado de metas progressivas, de como nós vamos investir, insisto, desde as escolas rurais até as escolas de ensino superior. Okay. Professora, algumas intervenções aqui no Facebook. Eu vou lhe passar aqui, vou lhe passar já 2, que são muitas perguntas, vamos tentar peneirar sempre, né? O Francisco Fernandes, xará do nosso Chico Dutra aí, ele é morador de Águas Claras e diz, aqui não temos uma escola, não temos um posto médico, não temos delegacia, ou seja, somos mais de 150 mil habitantes e o Estado é totalmente ausente, é justo? E a Lenita Violato, ela está perguntando como a professora, Fátima, na sua gestão, como pretende envolver a sociedade na execução do projeto de governo? Então, a pergunta é do morador de Águas Claras, Francisco Fernandes, e da Lenita Violato. O que o Francisco está nos dizendo é fato.
como eu tenho insistido, nós temos visitado as 31 regiões e temos visto que o Estado está ausente. A população não sente a presença do Estado. E se não sente a presença do Estado, ele não sente a presença dos seus entes, que são os governos. Então, veja, o nosso governo nós vamos radicalizar, é um dos eixos do nosso programa, se chama Governar para o Povo, ou Governar com o Povo. Nós vamos radicalizar na descentralização. Se não existe participação social, se não existe participação popular, o governo é um governo centralizado, autoritário, diria até mais, autocentrado e não tem a capacidade de fazer um sistema de ouvidoria, de sentir a população, de sentir o pulso desse povo, de suas necessidades. Então, nós vamos, viu, Chico, radicalizar na descentralização da administração nossa, com responsabilidade, claro. Nós vamos retomar os conselhos, nós vamos retomar essa discussão de uma escolha em lista tríplice dos diretores das regiões, não só de saúde, né, mas das regionais do Distrito Federal. E mais ainda, a população precisa participar, ela tem que escolher os seus dirigentes. Então, nós esperamos que com uma lista tríplice, que a gente possa escolher não indicação de políticos A, B ou C, mas da competência técnica, do compromisso que essas pessoas terão com as regionais de saúde. Para as regionais de saúde, para as regionais de ensino. Para as regionais de saúde, para as regionais de ensino, inclusive para o conjunto das regiões administrativas. Administrador regional também. Administradores regionais também. Falando nisso, pegando esse gancho das administrações regionais, salvo engano, o pessoal não vai coligar com ninguém nessa eleição. Ou vocês pretendem coligar com alguém? Com algum partido? Olha, veja, nós constituímos um grupo de interlocutores, né, que procure os partidos, vou chamar assim, do campo progressista, né? Estamos abertos ao diálogo, o pessoal nunca se fechou, né, com essa possibilidade de ter uma frente ampla para a gente fazer o debate da cidade, encontrar propostas que respondam às necessidades reais dessa população, mas respeitamos os partidos. Cada partido tem seu tempo, tem sua dinâmica interna. É claro que se viermos todos, né, nessa frente que eu estou convocando, mais do que convocando, né, convidando as pessoas a compor um plano de governo que está em gestação. Serão todos bem-vindos, desde que compreenda quais são os valores que o PSOL tem, quais são os princípios que norteia a nossa conduta como partido, um partido que defende as políticas públicas sempre, nunca tomou atalho nessa matéria, um partido que é intolerante para qualquer forma de violência, para qualquer forma de corrupção. Então, a gente tem um conjunto de valores que nós prezamos e que, em função disso, as pessoas que virão conosco precisam também compartilhar com esses valores. A gente sabe que quando a gente fala de esquerda, né, do que se convenciona ser esquerda, Sim. a gente sabe que esse conceito é um conceito que está mudando, né? Mas, enfim, esquerda ou os progressistas, enfim. A gente sabe que aqui no Distrito Federal a gente observa dois fatores. Primeiro fator, a população, o eleitor em geral, em função dos governos passados que foram desse campo, eles estão apresentando uma forte resistência aos nomes desse campo. Segundo ponto, o PSOL é um partido que ele é um partido de esquerda. Vocês não mudaram a trilha de vocês, assim como outros partidos fizeram. Não endireitaram. Não endireitaram. E não vamos endireitar nunca. Mas a gente observa que as outras forças desse campo não estão indo para o lado do PSOL. Então as duas perguntas são, primeiro, como chegar num eleitor que está com uma tendência de não estar do lado desse campo ideológico que vocês estão se propondo? Segundo, falta força para o pessoal poder assumir um protagonismo na esquerda, já que outros partidos que eram protagonistas já não são ou estão tendo dificuldades para o ser nessa eleição? Não, primeiro vamos... São duas questões. Pois calma. Primeiro que o PSOL não é fraco, né? O PSOL é um partido forte, o PSOL nunca abre mão de suas teses, né? Do que nós entendemos, o que é um socialismo, um modo de vida, de conduzir, de ser humanista, de enfrentar a sociedade, de enfrentar os problemas como eles são, de ir à raiz dos problemas. Então, assim, o PSOL é forte, primeira questão. Segundo, eu entendo perfeitamente o desalento, o desencanto da população, porque os governos ditos de centro-esquerda, né, que, verdade, se fosse de esquerda, não fariam o que fizeram, né? Eles seguiriam, né, os princípios, os valores que nos são caros, né? Então, se eles tomarem atalho, o pessoal não pode pagar esse preço pelo atalho, pelos descaminhos que os governos de centro-esquerda tomaram. Então, essa história é deles.
Eles que respondam para a sociedade. Nós vamos responder do que nós somos capazes de fazer, do que somos, do que defendemos na sociedade. Então, veja, eu digo com muita firmeza, essa população está desencantada, mas na hora que nós formos nos apresentarmos, e contamos com vocês, viu? A mídia tem um papel fundamental nesse momento. Nós dissermos aqui viermos, nós dissermos quais são as nossas propostas, por isso estamos aqui a conversar. O pessoal vai votar no PSOL sim, porque vai compreender que o PSOL é um partido sério, um partido que não admite nenhum tipo de negociação. O nosso governo vai ser um governo que vai respeitar os poderes instituídos. Mas algumas eleições, pré-candidata, com todo respeito ao partido e à senhora, vocês não elegem deputados distrital. Peraí, não elegia. Mas nesse momento nós temos uma expectativa de eleger em torno de 7 deputados distritais. E aí eu peço à população que nos ajude. Vocês estão desencantados, está na hora de reencantar. Vocês não precisam votar nulo e branco, porque significa deixar a situação como está. Nós precisamos limpar essa Câmara Distrital. E o pessoal está oferecendo ao DF o que ele tem de melhor. E nós temos quadros maravilhosos, politicamente corretos, que nunca se venderam, que não entram em mesa de negociata, que são cidadãos de alto padrão, não só civilizatório, de alto padrão político. Então, se Brasília não escolhe, Brasília erra mais uma vez. Até que para atingir esse cargo, esse objetivo do cargo majoritário, vai precisar da Câmara Legislativa, de uma boa representatividade na Câmara Legislativa. Sim, né? claro. A senhora Então, não encara isso também como um desafio, um obstáculo? Claro, por isso que eu peço voto como pré-candidata, não a mim somente. Nós temos um projeto, nós estamos apresentando um projeto para a sociedade do DF. O DF não é só isso. O DF merece muito mais. Nós não podemos pagar o erro pelos que nos antecederam. Nós não queremos saber do passado, né? O passado serve como referência para a história. Nós temos que demarcar o presente. Demarcar esse presente faz com que sejamos nós o futuro dessa cidade. Eu, como mulher, podia muito bem, depois do meu mandato na Faculdade de Ciências da Saúde, que fui avaliada pelos meus alunos, pelos meus pares, pelos técnicos administrativos, com mais de 90% de aceitação, eu poderia ficar muito feliz e encerrar minha carreira. Ou ir para outros lugares, mas não, estou colocando eu e Queca, que é uma jovem mulher também, militante, uma mulher negra, disposta, com toda a energia que ela tem, para nos colocar à disposição dessa cidade. A cidade não pode errar outra vez, até porque o PSOL já colocou por 3 vezes o que ele tinha também de melhor, que foi o Toninho do PSOL. Inclusive ficou a marca nele, né? Assim, Toninho do PSOL. Sim. E perderam 12 anos. Então eu acho que esta é a nossa vez. A sociedade de Brasília vai entender que os velhos políticos não cabem mais aqui, que 2 mulheres, uma mulher negra, uma professora universitária, uma gestora pública, como eu sou, em todos os espaços que eu assumi a gestão pública, só concluindo, por gentileza, eu disse a que vim e cumpri meus compromissos, então eu estou convocando as mulheres do Distrito Federal, os jovens do Distrito Federal, a fazer uma limpeza total. É importante mudar o governo, é importante ter 2 mulheres governando essa cidade, mas é importante ter a companhia junto com o que tem de melhor. Limpar a Câmara Distrital é uma responsabilidade da população do DF. Assim como colocar os deputados federais, colocar mulheres lá na Câmara Federal, colocar senadores vamos dizer, da ossatura de um Chico Santana. Eu sou colega jornalista do Marivaldo, que está à disposição aí para ser nossos 2 pré-candidatos ao Senado. Vai mudar, mas só quem muda isso é a população. Eu lhe digo, viu, Chico, eu não quero mais do que 4 anos. Eu quero que a população me dê esta caneta de 4 anos, que não será nem vermelha nem azul, será a cor do povo do Distrito Federal. 3 questões importantes. Primeiro ponto, Queca seria a opção de vice-governadora caso a senhora não consiga coligação com um outro partido? Primeiro ponto. Isso não está em discussão. Queca é a nossa vice... O nome completo dela, por favor. Só. Queca Bagno. Desculpe. Queca Bagno. Independente de coligação, ela será a pré-candidata a vice-governadora. Segunda questão, a senhora falou que, eventualmente, caso eleita, não pensa em reeleição, ou seja, é um mandato só. Um mandato só. E digo que em 4 anos é o suficiente. Sabe por quê? As pessoas falam, Juscelino tirou dinheiro, roubou dinheiro. Primeiro que nós não vamos roubar nada, né? Nós somos decentes, somos diferentes. Agora, Juscelino construiu essa cidade em 3 anos e meio. Por que uma mulher paraibana, nordestina, em companhia de outras mulheres, em bons homens, vocês vão escolher bem, espero eu, né? E que a mídia também contribua conosco para fazer essa virada. Pois veja, só precisa de 4 anos. 4 anos é o suficiente, não para resolver os problemas todos, porque quem sentar nessa bancada e disser que vai resolver todos os problemas que o DF tem, não falta com a verdade. Nós vamos semear o que tem de mais importante nessa cidade.
retomar a civilidade dessa cidade, retomar a humanização dessa cidade, retomar emprego e renda dessa cidade, colocar Brasília... Não, é porque a gente está começando a chegar perto do nosso final da entrevista. Já? Já estamos com 32 minutos. E tem questões importantes que tem que ser perguntadas para a senhora. A pergunta é a seguinte, o governo fez uma mini-reforma da Previdência Local. Ixi. Essa mini-reforma, ela unificou os dois fundos que existiam, instituiu a Previdência Complementar. No processo dessa mini-reforma, que não foi só a reforma em si, mas desde que o governo assumiu, houveram manobras financeiras no qual os recursos da Previdência foram alocados em outras áreas, com a promessa de recomposição com terrenos e ações do BRB. É um processo que, por um lado, o governo diz que é necessário, alguns especialistas dizem que é necessário, mas, por outro, os servidores estão temerosos e outros especialistas também estão temerosos porque dizem que essa reforma, primeiro, não foi completa, segundo, os recursos que foram sacados, eles podem comprometer o pagamento de aposentadorias a médio e longo prazo. Como é que a senhora avalia esse ponto? Isso nós vamos ter que estudar com muita calma, porque se foi dado o BRB e outros bens, né, que deveriam gerar mais riqueza, ações do BRB. Mais riqueza para que a gente possa investir nas políticas públicas, eu não posso aqui lhe dar uma resposta que nós vamos repensar a reforma da Previdência. Então, vamos estudar com muito carinho, nós vamos ter muito cuidado. E uma coisa vocês tenham certeza, o nosso governo não vai jogar dinheiro pela janela. Isso vocês tenham certeza. Mesmo que vocês estão na mão de uma gestora pública que sabe de ter 2 centavos e multiplicar por milhares. Isso não é milagre, isso é eficiência, isso é eficácia, isso é saber o que cada centavo que vem do suor do trabalhador precisa ser devolvido para ele em igual medida, com serviço de qualidade, com profissionais de todas as categorias felizes, fim de suicídio, fim de violência. Essas são as sementes que nós vamos plantar nessa cidade. Pré-candidata Fátima Souza, veja bem, um grande buraco que existe aqui em Brasília é a questão da arrecadação. Os estudiosos afirmam que Brasília poderia arrecadar muito mais do que arrecada. E um dos grandes motivos é o fechamento dos postos fiscais. Hoje, me parece que alguns postos fiscais em Brasília só tem um funcionando, gerando o quê? Gerando que as pessoas passam, que os caminhões passem, sem fazer a tributação do imposto aqui em Brasília. Qual, no caso a senhora seja eleita, o que imagine fazer no tocante à reconstrução, ou seja, ao refuncionamento desses postos fiscais? Não, primeiro eu vou ser eleita, né? Sim. Caso eu seja eleita, não, eu já estou pedindo aqui, que, como pré-candidata, que invista numa mulher paraibana, nordestina, que escolheu essa cidade para nela bem viver, então nós vamos ganhar essa cidade. Segundo, nós temos que realmente colocar, falta gestão, tem que ter um conjunto de pessoas que estejam fiscalizando e sabendo por onde está escorrendo esse dinheiro, né? Que não tem por que escorrer. De novo, é a ausência de um bom governo. É a ausência de um governo que sabe o que está acontecendo na cidade, seja para o bem, seja para o mal. Eu espero que esteja muito mais atento de enfrentarmos o mal. Por exemplo, essa questão de não conseguir os recursos para que a gente possa investir em todas as políticas, de novo, é um desgoverno. E no nosso governo, nós não vamos deixar que isso aconteça. Estádio Nacional Mané Garrincha e Centro Administrativo, o novo Centro Administrativo que está parado lá entre Taguatinga e Ceilândia. Qual a sua avaliação desses 2 pontos e quais são as suas propostas para esses 2 pontos? Veja, Mané Garrincha, ali foi um espaço de corrupção. Isso não sou eu que estou dizendo. A população inteira sabe disso. Nós vamos auditar. Quem tirou dinheiro público vai devolver centavo por centavo. A justiça vai ter que cuidar disso. Segundo, ali é um lugar que pode gerar muita renda para o DF. De novo, falta de gestão. Porque os grandes eventos, ali podia ser um celeiro dos grandes eventos nacionais, internacionais, de forma que venha recurso para o Estado, não o contrário, o Estado tem que pagar o que dele já não tem para tirar. Quanto ao centro administrativo, todos nós também sabemos que ele está sob judicialização. Nós vamos dar uma atenção nos primeiros dias de governo, rapidamente, para tentarmos resolver essa questão da justiça. E em resolvendo essa questão da justiça, nós vamos transformar aquilo ali em outros espaços que não seja apenas da administração pública fria. Nós vamos transformar aquilo numa escola para o povo, uma faculdade para o povo do Distrito Federal, ampliando a ESCS e com outras especialidades que não seja apenas para a saúde, da educação, de tecnologia. Brasília precisa pensar outras formas de formação da sua força de trabalho que possa gerar emprego e renda.
coisa que, infelizmente, os governos não têm tomado atenção. O centro administrativo, nós vamos enfrentar esse problema de forma séria, não vamos adiar, não vamos botar debaixo de gaveta, porque um gestor público que coloca os seus problemas debaixo de gaveta, ele gera mais problemas. Professora, uma das marcas do governo Hollenberg é o número excessivo de cargos comissionados. Muitos aprovados em concurso aí, esperando ser chamados e tudo mais. No seu governo, qual a sua proposta em termos de cargos comissionados? Olha, a gente tem que investir no trabalhador, no servidor público que está lá. Por que a gente tem que inventar? Cada governo que entra, ele traz uma multidão de gente para dar cargo comissionado. Quer ver um exemplo? O vice-governador dessa cidade, ele tem 178 trabalhadores para dar assistência para ele. Não precisa. Não precisa. Eu dei um exemplo do vice. Desculpa, pré-candidata, mas eu tenho que fazer um comentário. A estrutura da vice-governadoria saiu das mãos dele. A estrutura da vice-governadoria está agora com a Casa Civil. Mas posso lhe dar outro. Do governo, dos secretariados, não tem necessidade de inchar a máquina com cargo comissionado. Só aí você economiza recursos. Assim como as regiões administrativas. De novo, incha. Fala? Fica à vontade, fica à vontade. Pensei que eles estavam me interrompendo aí, viu, população? Com todo respeito. Vai lá, fica à vontade. Então, veja bem, cargo comissionado não tem essa necessidade de estourar a administração pública em função do cargo comissionado. O nosso grupo que está elaborando o plano de governo também está fazendo um estudo da máquina pública. Onde nós vamos, a máquina pública não vai ser uma máquina mínima ou máxima, vai ser a máquina que seja necessária ao funcionamento das políticas públicas. Nós não vamos admitir nenhuma negociação de um político A, B ou C que lote a máquina pública, não só com cargos comissionados, mas com viagens internacionais, com idas a eventos que não têm necessidade, não se define direito às prioridades, joga recurso, desculpe a população, mas ele tira de vocês e joga pela janela. E mais grave ainda, quando tem recursos captados, né, de todos os ministérios que estão do nosso lado, Ministério da Cidade, da Educação, da Cultura, da Saúde, devolve dinheiro. Vocês se preocupam com o cargo comissionado, é importante se preocupar. Eu acho que ali mostra o enxugamento de um governo sério, um governo que quer investir na população, mas também tem que falar da questão da gestão. Diz que não tem dinheiro, diz que está numa crise fiscal, diz que está nisso, aquilo, e devolve recursos para a esplanada do Ministério, onde nós deveríamos captar mais recursos para investimento das políticas. Então, no eventual governo da senhora, vai ter uma equipe focada para que o GDF não perca verba federal, Um centavo. Eu tenho dito, compromisso? Um centavo, compromisso. Não é promessa, hein? Não sou mulher de fazer promessa. Promessa aí se trata com os santos. O que nós estamos assumindo o compromisso é que tenha uma máquina eficiente, uma máquina enxuta, que seja capaz de cuidar das pessoas. É por isso que o nosso plano ele tem 5 grandes eixos. Um que se chama Bem Viver, como eu já mencionei, onde está lá saúde, educação e segurança pública. Um segundo, que nós estamos chamando de cuidar das pessoas, que vai desde o nascimento, um parto humanizado, acolhedor, onde a família possa participar, até o envelhecimento saudável. E nesse conjunto aí, enfrentarmos o debate das políticas de iniquidades. Não pode as mulheres negras da periferia morrer de violência, fazer de conta que o assunto não é com o Estado. É assunto de Estado, sim. É assunto de governo, sim. Aí dos envelhecimentos da população, a questão dos LGBTs nessa sociedade, nessa população, não pode ser maltratados. Eles são cidadãos, precisa ser cuidado, acarinhado. Nosso governo, esse é o segundo eixo, vai tratar de cuidar das pessoas. O terceiro eixo que nós estamos chamando do direito à cidade. Tem que cuidar para que não seja violenta essa cidade tem que voltar a ser alegre, essa cidade tem que ter motivo de ser feliz. Uma mãe não pode ficar em casa a noite inteira sem dormir, com medo que o seu filho não volte para sua casa. Eu tenho escutado isso por onde eu ando. As pessoas estão ficando dentro de casa, trancados, circunscritos, não tem desenvolvimento, não tem alegria. O quarto eixo é o eixo da economia. Você começou fazendo essas perguntas sobre economia. A economia a serviço da sociedade. Colocar essa cidade como polo de geração de emprego e renda, de sair desse lugar somente, que é importante, mas somente não pode ficar restrito a uma tecnocracia, né, a burocracia pública, estatal, mas tem que expandir para os pequenos empresários, para a agricultura familiar, retomarmos o debate
da economia solidária. Então, essa cidade tem que ferver nesse sentido. E o último, que não é menos importante, que é o eixo do povo governo, onde eu lhe disse, nós vamos radicalizar na democracia, radicalizar na forma de participação social, radicalizar na formação de conselho, nós vamos fazer um conselho do bem viver. Esse conselho nós vamos abrir para a sociedade civil, intelectuais, artistas, os economistas, pequenos, médios economistas, e nós vamos tocar a cidade com o que tem de melhor. Pré-candidato, a gente está chegando já no final, Isso. Então vai ser a última rodada de perguntas, eu vou fazer uma, o Valdir vai fazer uma. Se os internautas quiserem também, vai ter a última deles. Desde já a gente agradece o pessoal, quem acompanhou, enfim, quem esteve junto conosco, para conhecer um pouquinho mais um nome que está na corrida pelo Buriti. Bem, minha última pergunta é sobre mobilidade urbana. Como que a senhora avalia o atual contrato das empresas de ônibus do DF, um contrato que é questionado pela Justiça, inclusive já tem uma decisão em caráter liminar sugerindo que o GDF refaça a licitação do transporte, e como que a senhora vê a questão das gratuidades, uma vez que essas gratuidades, elas oneram o Estado e toda semana a gente observa um uso irregular das irregularidades, seja por parte de famílias ligadas a estudantes ou famílias ligadas a portadores de necessidade especial. 2 pontos. Licitação, o nosso modelo, nosso sistema de transporte público e a questão das gratuidades. Não, primeiro uma correção, não sou mais uma candidata, eu sou a candidata. É mais uma candidata. Não, a gente tem que ser justo com todos. Sim, mas no meu caso eu sou a candidata. Segundo, em relação aos contratos, nós vamos olhar com muito cuidado, nós não vamos chegar atropelando, nós temos que ver o que está acontecendo. Seria irresponsável da minha parte dizer para você que eu vou fazer isso, não vou. Nosso governo será um governo muito cuidadoso. As coisas que os governos anteriores fizeram, que são bons, né, que é importante para a sociedade, nós vamos preservar e nós vamos ampliar, cuidar, dar aperfeiçoamento, etc. Então, ninguém aqui é afobado, até pela minha natureza, sou uma professora, eu trabalho com fatos, eu trabalho com ciência, eu não trabalho com política desenfreada. Primeira coisa. Segundo, é legítima a gratuidade para um conjunto de pessoas, né, para os idosos, para os estudantes. Também nós vamos estudar essa questão com muito carinho. Então, assim, de novo, não terá ato de afobamento. Essa é a expressão paraibana, viu, meus paraibanos? Não terá canetada. Isso. Muito obrigada, Francisco. Não terá canetada. Será um governo, de certa forma, tranquilo, respeitoso com todos, com a sociedade, com as demandas da sociedade. Nós seremos um governo de ouvidoria muito qualificada, humana. Será um governo diferenciado nesse sentido. Nós não vamos administrar para pequenos grupos, nós não vamos administrar para um conjunto de pessoas que, por pressão de qualquer natureza, colocam o pé na porta nossa. As portas estarão sempre abertas, o diálogo será respeitoso, inclusive com a Câmara Distrital, com o Senado, com o Congresso. De Brasília é diferente nesse sentido. Nós temos um leque de possibilidades e diálogos com as embaixadas, com a minha querida UNB, com os campos que eu ajudei a expandir, o caso da Faculdade de Ceilândia. Essa cidade tem potencial. Então, assim, nosso governo ele vai sair dessa questão de só problema, só angústia, dores, etc. Nós vamos para o lugar mais da alegria, do encontro das pessoas. Por que não falar na felicidade? Essa cidade está triste. Nosso governo terá outro rumo. Ok, são 10 horas e 43 minutos, horário de Brasília. Vou aproveitar esse tempo, o tempo que nos resta, para as considerações finais da pré-candidata ao GDF, professora Fátima Souza. Professora, muito obrigado por ter vindo. Suas considerações finais aqui para a câmera da CL. Primeiro eu quero agradecer aqui o Jornal de Brasília, a gentileza. Fui muito bem recebida, muito respeitada aqui pelo Chico, pelo senhor. Quero me dirigir às mulheres dessa cidade, aos jovens dessa cidade. Brasília pode mais. Acredite nisso. Não dê o seu voto branco nem nulo. Se você diz que não se importa com a política se importa com você. Então, por gentileza, vá na urna, vote e escolha uma mulher. Mas não escolha-me sozinha nem a Queca, são 2 mulheres. Eu, pré-candidata ao governo do DF, a Queca, nossa vice pré-candidata para governar conosco, mas aproveite essa oportunidade. O direito do voto foi conquistado com muita luta. Vote na nossa nominata que o pessoal está colocando à disposição. Vamos mudar a Câmara Distrital, vamos mudar o Senado e vamos mudar a Câmara Federal. Agora é a hora. O futuro é já. Nos ajude a mudar essa cidade. Um forte abraço para vocês, a gente se vê por aí.
Ok, agradeço muito aí mais uma vez a participação da pré-candidata ao GDF do PSOL, né? Professora Fátima Souza, a participação do nosso repórter Francisco Dutra, agradecendo a nossa equipe técnica, a Célia aqui dentro, ao Simon no corte lá fora, junto com o Lucas Mobai, mas agradecendo principalmente a você que participou, que mandou o seu recado, mandando palminha, olhinho de coração, muito legal. Estaremos de volta na próxima segunda-feira às 10 horas, sabatinando o pré-candidato ao GDF, Jofran Frejá. Até a próxima, semana abençoada a todas e todos. Tchau, tchau.